Oi, pessoal, mais uma vez nós aqui com vocês, com Frequências da Alma. Trouxe aqui a Cristina para falar com a gente, para trazer todo esse conhecimento dela. Seja bem-vinda, Cris. Eu que agradeço, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para fazer mais um programa e a gente está aqui pedindo a todos vocês que deem seu like, compartilhem, tragam aí dentro dos comentários as suas dúvidas, as suas incertezas, façam perguntas, coloquem também o que vocês estão achando do programa, o que vocês estão entendendo do programa ou do assunto que a gente está colocando para vocês. Isso, e hoje o tema, Cris, que a gente vai falar hoje sobre os laços kármicos. Como que a gente pode trazer consciência para a gente trabalhar tudo isso que às vezes a gente acha que é um peso, acha que é uma dificuldade. Como que a gente pode trazer uma certa clareza para a gente poder dar continuidade na nossa vida com mais leveza. Então, para a gente falar disso, Cris, a primeira coisa que eu trouxe aqui para a gente saber é o que são esses laços kármicos. Como que a gente pode falar deles, por mais que eles sejam pesados, mas com mais leveza. Como que a gente pode olhar para eles e no dia a dia ir tratando tudo isso? Então, esses laços kármicos eles estão colocados como uma programação de ancestralidade na família. Né? E quando a gente fala da família ancestral, a gente está falando de um contexto bem expansivo. Sim. Isso está ligado a pactos, a promessas, a juras, o apego excessivo, né? Algo que a gente reencarnou para poder resgatar dentro daquela família e não resgatou, desviou o caminho. E muitas das vezes a gente fica preso nesse ciclo repetitivo desse laço, tá? Principalmente quando se tem um apego muito grande, né? Quando você não aceita a mudança, não aceita a transmutação, quando você não aceita esse conceito que é passado por nós, pelo Criador, que você precisa vivenciar, aí você não rompe esse laço. E é difícil, né? Por quê? Porque ele se torna denso, ele se torna pesado. O laço familiar, ele é eternizado. Sim. Como ele é eternizado? Todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Né? Existe uma passagem aí de Jesus, ele estava sendo crucificado, e Mãe Maria chorando, né, aos pés da cruz, como mãe desesperada, né, naquele choro de lamentação. E aí Jesus olha para ela e vê que ele precisa fazer algo para confortá-la. E o que ele faz? Nesse momento, junto com ela estava João, o apóstolo João. E aí ele diz para Maria, né, minha mãe, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. O que ele quis dizer com isso? Ele amparou Maria, fez ali um laço entre Maria e João, para que Maria tivesse João como filho e João como a mãe, cuidando dela até o final da vida. 13 anos depois, Maria desencarnou, né? Passaram 13 anos após a crucificação e Maria desencarnou. E João ficou com ela até o último suspiro. Ele seguiu as palavras do mestre. Por quê? Porque Jesus, com a perfeição da sabedoria, da consciência, né, do grande avatar, ele sabe que todos nós somos irmãos. Sim. Todos nós somos irmãos. Somos filhos, somos pais, somos avós, somos netos, né? E tudo está interligado. Sim. Então, o laço, ele, como você falou, tem que ser leve. Sim. Ele é leve. Ele é leve, né? Ele é leve. Às vezes a gente se coloca num lugar que a gente não deve se colocar. E aí fica pesado. E é por isso que a Cris falou aqui de uma palavrinha aí que é o X da questão, a consciência. A gente tem que ter consciência disso, do nosso lugar, do nosso papel na família, do nosso papel na relação, pra gente poder agir com leveza, porque senão fica muito pesado o fardo, né? Verdade. É um fardo que você não consegue trabalhar durante várias e várias encarnações. A gente começa a repetir alguns padrões, a gente começa a rever algumas dores antigas na nossa vida, a gente não consegue se soltar delas. E daqui a pouco bate até um desespero, porque a gente fala, meu Deus, por que eu estou vivendo isso tudo o tempo todo? Então é nesse momento que você tem que ver que tem algo que você não está enxergando, que tem alguma coisa que você tem que trazer para a consciência, para poder entender da melhor forma. Verdade. E você falou no começo aí dos pactos,
das relações que a gente tem, às vezes, de fazer algum tipo de promessa, de fazer algum tipo de envolvimento kármico, que intenção, né, Cris? Às vezes a gente faz uma promessa, olha, eu vou cuidar a vida inteira de você. E aí eu não cuido. Porque eu fui fazer outra coisa da vida e eu não cuidei de você. E aí o que acontece? Vamos lá, que você ficou com aquela, poxa, mas a Juliana não cuidou de mim. Poxa, mas ela falou que ia cuidar de mim. Poxa, mas e aí? E aí a pessoa que tá lá do outro lado, às vezes ela tá vibrando mal pra mim. E virou um laço, né? As pessoas se conectaram. Sim. Hoje eu falei com uma paciente que ela tem uns 49 anos. E ela contou pra mim que aos 18 anos ela fez uma jura para um namorado. E que hoje, porque a gente tá num momento aí, né, de limpezas, veio pra ela, imagina, ela fez isso com 18, ela tá com 49. Veio pra ela por que ela não teve filho, por que ela não casou e tudo mais. Ela falou, você sabe que eu fiz um pacto para um namorado meu, que eu falei que eu só teria filho se fosse com ele. Eu voltaria pra cidade dele pra ter filho, mas eu só teria filho se fosse com ele. E ela ficou uma vida inteira aí sem ter filhos e hoje veio a resposta para ela. Então, assim, de alguma forma, né, o universo também traz pra gente essas respostas no que a gente fez. A gente cria um laço kármico, às vezes fazendo uma jura de amor eterno, é uma coisa, assim, que pode ser inocente, né, boba, mas que traz um peso muito grande. Aí ela fez um laço e aquilo foi pro resto da vida. E é engraçado porque ela trouxe, né? Não foi a gente conversando de nada, nem indo lá atrás. Ela falou pra mim, às vezes eu preciso ficar em silêncio. E quando eu fico em silêncio, as respostas vêm. E é isso, é meditação, né? E de repente trouxe isso. Então a gente ainda tá aí passando por acabamos de passar pelo mês 9, que trouxe muita coisa. E acredito que até o final do ano a gente ainda tem muita limpeza. Essas limpezas são kármicas, né? Sim, ainda mais quando a gente olha para essas lembranças do que aconteceu com a gente. E o que a gente tem que fazer para a nossa vida ficar mais leve. A gente não entende por que essas repetições. Às vezes, o que falta pra gente é parar e meditar, é silenciar para a resposta vir. Porque se essa pergunta tá o tempo todo na tua cabeça, rodando, o teu cérebro ele vai buscar uma resposta, só que você também precisa silenciar, né? E entre um minuto e outro, quando a gente para quietinho, a resposta vem, mas é na calma, é na tranquilidade, porque a vida tá muito corrida. Essa coisa de internet, de pega Uber, tá aqui, tá ali, faz um milhão de coisas, a gente corre pra lá e pra cá. Às vezes eu não tô dirigindo pra não ter a responsabilidade de estar dirigindo, e aí eu tô trabalhando ali durante o tempo que eu tô sentada, não tô descansando. Então a cabeça da gente vai a mil, então a gente entra em estado de exaustão e a gente não consegue parar, tranquilizar e olhar para o que a gente precisa limpar. Esses laços kármicos estão na nossa vida o tempo todo. E Cris, eu conversando com a Cris esses dias, ela me contou sobre laços também dessas vidas, tá? Esses pactos que a gente faz aqui na vida presente e que envolvem, às vezes, uma casa, um apartamento, um espaço comercial, enfim. E são as nossas casas, né? O que acontece? Quando a gente faz algum tipo de pacto, às vezes até entidades entram na nossa casa. Sim. Por quê? Porque a gente fez esse pacto ou porque alguém passou visitando, deixou uma entidade ali. Então a gente está falando assim do que fica em volta da gente e que pode ser também, de uma forma ou de outra, um laço kármico que está amarrando a gente. A Cris me contou uma história que eu quero muito que ela conte para vocês, porque eu achei essa história assim inacreditável e ela trouxe, eu nem imaginava que ela ia contar isso. Cris, conta a história pra gente, desde o início. Então, vamos lá. Primeiro explicando para vocês que pacto, ele pode estar relacionado a uma promessa, a qualquer promessa, tá? Então, pessoal aí que promete, não cumpre, infelizmente, isso retorna, tá? Isso vai gerar aí a conta não fecha, mas ela tem que pagar. Não, a conta, ela tem que ser paga, né? Todos nós fazemos promessas ou juras. Ah, não deu para cumprir, não foi. Você vai ter que cumprir aquilo que você fala. Você fazer uma promessa é uma energia, você está verbalizando uma energia. E essa energia, ela vai para o universo. Então, uma hora ele vai te direcionar, opa, mas você prometeu isso. E você vai ter que cumprir. Então, vamos lá. Eu tive na minha casa uma senhora, há uns anos atrás, e essa senhora me pediu para ir no sítio dela, para fazer uma visita, porque já tinha 28 anos que ela e os irmãos estavam querendo vender o sítio e não conseguiam. Esse sítio fica até ali em Jacarepaguá. E eles estavam tentando vender já há muito tempo e não conseguiam. 28 anos. E ela, quando veio me procurar, ela estava com seus 60 e poucos anos. Os irmãos tinham um mais novo e um mais velho, se eu não me engano. E aí, a mãe dela, com seus 84 anos, o pai já havia desencarnado.
pai dela já havia desencarnado. Isso já tem acho que uns 15 anos, se eu não me engano. E eu falei, não, posso ir ver, porque eles queriam ver se tinha alguma energia, alguma negatividade nesse sítio e tal. Posso ir ver sim. E eu fui. Eles não conseguiam vender, né? Eles não conseguiam vender. 29 anos sem vender, escuta isso. Isso. Aí eu fui, cheguei lá no sítio, eles me levaram numa casa menor, a gente sentou para conversar. Ela não falou nada, nem ela, nem minha mãe, nem os irmãos. Ela me apresentou os irmãos. Perdão, gente. Ela me apresentou os irmãos. E aí eu falei, bom, agora vamos lá no casarão. Vamos. Ela abriu a porta do casarão do sítio. Quando eu entrei, não era o casarão, era um hospital da Segunda Guerra Mundial. O meu corpo se deslocou para um hospital que estava ali, dentro daquele ambiente. E eu via uma correria danada de enfermeiros, de soldados de maca, de gente mutilada, muitos soldados feridos. Tinham outros cômodos, outras salas de cirurgia, pessoal sendo operado. Estava lotado aquela correria. E pela janela eu vi os carros do exército chegando. E como que eu cheguei à conclusão que era da Segunda Guerra? Por conta do uniforme das enfermeiras. E os capzinhos. Sim, e o uniforme dos soldados. Nossa. E nós fomos passando por cada cômodo. Agora, o detalhe é, ela estava comigo, ela estava conversando comigo, eu conseguia ouvir a voz dela, mas não via nada do que estava no casarão, era o hospital. Nossa. Era literalmente o hospital. E naquele momento eu comecei a observar médicos, todo mundo correndo, e cirurgias, e amputa dali, e faz da... Parece história de cinema, né? Que te coloca o óculos de 3D e vê outra coisa. Exatamente. E aí nós chegamos no último cômodo. Retornamos tudo. Eu retornei com ela ao hospital. Quando nós saímos, ela abriu a porta, sumiu tudo. Nossa. Era o casarão. Se vocês me perguntarem o que tem dentro do casarão, eu não sei dizer. Porque eu não vi o casarão. Bom, ela perguntou para mim, aí, você sentiu alguma energia? Você viu alguma energia? Eu falei, bom, eu preciso conversar com a família toda. Porque até então ela não tinha me contado nada, ela não tinha me falado nada. Sentei com a família, contei tudo que eu tinha visto para eles. Para os irmãos, para ela e para a mãe. Quando eu terminei de contar aquilo que eu tinha visto do hospital, né, da Segunda Guerra, os soldados, a mãe dela olhou para ela e falou, você contou para ela? E ela disse, não. Aí a mãe dela, você não falou? Não, eu não toquei em assunto nenhum. Aí a mãe dela, os filhos estavam chorando, e a mãe dela falou, vai lá dentro e pega a foto. Nossa. E aí ela me veio com uma foto, ela veio com um retrato do Dr. Bezerra de Menezes, ela me veio com uma foto do pai dela, e aí eu pude ver, né, Segunda Guerra Mundial, que ele tinha desencarnado com quase 90 anos, se eu não me engano, na época. E aí eu vi toda a história, porque o pai dela, quando veio, né, que ficou doente, claro, você sai de uma guerra, tudo perturbado. Ele foi atendido numa casa espírita. E ali ele começou a trabalhar. Ele e a esposa dele. E ela foi assistente direta do Dr. Bezerra de Menezes. E antes dele desencarnar, ele disse aos filhos que ele não queria que vendesse o sítio, que ele queria que o sítio fosse um hospital espiritual para ajudar os encarnados. Ele não queria, os filhos prometeram que não iam vender. Só que anos depois os filhos quiseram, né, vender o sítio e não conseguiram. Eles estavam há 20 arrepiar, né, uma história dessa. Isso, 28, 29 anos tentando vender. O que eu falei para eles? Vocês não vão conseguir, porque ele tem uma promessa. Houve uma promessa. E quando você faz uma promessa de encarnado para encarnado, você pode até não cumprir naquela vida, mas você vai ter que retornar para cumprir. Tá, gente? É assim que funciona. A promessa, ela funciona como um pacto. Imagina quando você faz uma promessa espiritual. Você assina uma promessa espiritual. É um contrato, né? É um contrato. Isso que a gente fala dos laços kármicos, né? Isso. Então a gente começou aqui falando dos laços que a gente tem durante a vida com as pessoas. E esse ainda é um upgrade do negócio, né? Porque é um laço com espírito, né? Sim, verdade. E ali todo aquele movimento daquele hospital acontecendo naquele lugar, sim, naquele sítio. Sim. E assim, era surreal, foi surreal. Foi uma das experiências, assim, eu tive várias experiências de deslocamento e de perceber energia e de evidência. Eu tive várias
em vários locais, mas foi uma que me marcou muito, foi esse sítio. E assim, eu me lembro perfeitamente Imagina enxergar do isso. local, nítido, como eu estou vendo você aqui. Foi nítido, sabe? Aquela correria, aquele barulhão, todo mundo correndo e gritando, e aquelas cirurgias, e aquelas operações na hora, que eles estavam fazendo na hora, que tinha que ser uma coisa de emergência. E é interessante isso, né, Cris? Porque, por exemplo... Ops, voltando, a câmera caiu. Então, vamos lá. Olha que interessante. Você falou que tinham pessoas, almas, né, vamos lá, trabalhando ali dentro do hospital, mas de outra época. Sim. Eles, de alguma forma, ficaram presos no tempo ou eles estão socorrendo outras pessoas de outros lugares? Como que funciona isso? Será que eles se conectaram com alguma crise atual? Ou como será que é isso, Cris? Então, existem espíritos ali que estavam sendo resgatados, né? Nós percebemos, eu percebi que haviam vários espíritos sendo resgatados porque eles estão vivenciando aquele ciclo repetitivo do trauma, né? Espíritos que desencarnaram através da guerra acabaram ficando ali naquele trauma. E as equipes que estavam ajudando, as equipes de resgate, eram espirituais. Agora, os médicos que estavam fazendo a cirurgia, que estavam lutando, tinha muitos espíritos que estavam mutilados, né? Porque eles ainda estavam dentro desse processo, os médicos também estavam desencarnados e também precisavam de socorro. Ali está um complexo, né? Isso. A energia muito densa, porque na realidade aquele local ali é mais para o resgate dos espíritos que necessitam dessa atenção do que dos encarnados. Se ali fosse aberto um hospital espiritual para os encarnados, iria ajudar muito os desencarnados. Iriam ajudar muito, porque estudo, evolução, seria dar um esclarecimento, né? Para aqueles espíritos. Sim. Porque eles ficam adormecidos, né? Sim, eles pararam no tempo, tá? Tá todo mundo parado no tempo. Eu tenho certeza que vários foram resgatados, tenho certeza disso, né? Mas houve ali o peso da promessa. E aí, que se conectou, aqueles espíritos todos foram para aquele local. Opa, é aqui que nós vamos. E Cris, falando de guerra, assim, né? Existem lugares que também, por exemplo, os índios, os antigos índios, né? Quando houveram guerras e tudo mais, eles podem também ter desencarnado, mas ficado naquele local. Sim. Né? Acontece muito, né? Tem casas muito. que as pessoas não conseguem alugar, salas comerciais, enfim. Que as pessoas têm esse problema porque esses espíritos, essas entidades, elas ficam. E às vezes, elas entram também nos lugares e ficam, né? Não tem nada a ver com o lugar, mas ela gostou dali, entra e fica. Verdade. E tudo é uma energia que está dentro daquele ambiente. Isso através de promessa, de jura, de pacto, ou até, né, de uma palavra pesada que a gente geralmente não usa, mas maldição. Eu fui num comércio, fui chamada para ir num comércio, Madureira, onde o proprietário de restaurantes de Madureira, de apartamentos, de vários comércios ali de Madureira, estava perdendo tudo. As salas, tudo estava. E ele não entendia por quê. E aí eu fui chamada, convidada. Olha isso, gente. Inclusive uma seguidora, ela está sempre comigo, né? Sempre seguindo lá a página, o canal. E ela entrou em contato comigo e pediu para mim atender o ex-marido dela. E eu fui. E aí chegando lá, eu fui no restaurante, eu fui no comércio dele, eu fui no apartamento. E nesse dia, eu não senti nenhuma energia que eu pudesse dizer assim, aqui tem um pacto, aqui tem um contrato, né, uma jura. Não senti nada. Vamos para o apartamento, vou fazer uma leitura de tarô. Eu sou taróloga, né, e eu gosto muito também de trabalhar com essa ferramenta. Essa ferramenta, ela, quando eu não percebo as energias, ela me dá o suporte. Então vamos fazer uma leitura de tarô. E aí eu fiz uma leitura de tarô para ele. Um homem que até então muito respeitoso, mas muito reservado e tal. E eu fiz a leitura. E assim que eu abri a leitura, eu vi uma maldição. Nossa. E eu falei para ele, o senhor sofreu uma praga de uma pessoa que é ligada ao senhor, provavelmente uma pessoa da família, se não é uma pessoa muito vinculada, tem uma amizade muito grande,
Mas essa pessoa lhe jogou uma praga e depois dessa praga tudo começou a acontecer. Aí vocês vão pasmar, Nossa. né? O que acontece? A Ju não sabe, Não sei dessa história. Essa Ela não... novidade, inédita. E é uma história verídica, tá, gente? Como a do sítio é verídico, enfim. Quando eu termino de fazer a leitura e tal, ele vira pra mim e fala, minto, ele vira pra ex-esposa dele e fala, você contou pra ela? Aí ela, não. Aí ele, você não conversou com ela? Não, não conversei nada. Ele virou pra mim e falou assim, Dona Cristina, a pessoa que me amaldiçoou foi a minha irmã. Ai, meu Deus. Houve gente. uma discussão entre os nossos filhos, o filho dela e o meu filho e a filha dela, houve uma discussão, e aí nessa discussão, que foi bem calorosa, a gente se intrometeu, cada um botou o seu no devido lugar e tal, mas ela queria que eu tivesse tomado uma providência mais drástica com o meu filho, apesar de eu já ter chamado a atenção, de eu já ter, eles são adultos, né? E eu disse a ela que não havia necessidade, porque eu já tinha chamado a atenção dele, enfim, ele estava errado, pererê, pererê. E ela, dentro do apartamento dele, se ajoelhou no chão e disse, ela disse na frente dele, ela se ajoelhou, ela é evangélica. Ai, Será que eu posso gente. falar isso no vídeo? Ela é evangélica. Ela se ajoelhou no chão e disse que ele iria perder tudo. A partir daquele dia, ele não ia conseguir mais nada. Nossa. Naquele momento, né, houve aquele impacto dele, ele falou, não acredito que você está... Ela falou, a partir de hoje você não vai ter mais nada, você vai perder tudo que você tem. Gente, que loucura. E realmente, ele falou É dentro que da família. foi Ladeira abaixo. ladeira abaixo. Meu Deus, gente, Ladeira como abaixo. que acontecem essas coisas, né? A gente fica impressionado, a gente espera até de fora, mas a gente nunca acha que dentro da nossa família vai ter algo assim. Mas às vezes tem umas histórias também, né? Tem. Porque Tem. é dentro da família mesmo, não É. tem, né? Infelizmente. É uma situação que acontece em todas as religiões, né? Sim, Acontece em todos os basta estar vivo, né? todas as religiões É. existem aquela pessoa que infelizmente leva para um lado agressivo, Muito leva para uma pessoal, situação né? muito pessoal e desequilibrado, né? Porque a pessoa se desequilibra. Por quê? Por conta do ego, Sim, né? com Não é porque certeza. ela é evangélica, não é por conta do Não, é do porque o ego processo, dela, ela né? quer manipular. Eu quero que você faça do meu Isso, jeito, porque senão pra mim não exatamente. ficou justo ainda. Exatamente. Existem É outras complicado. pessoas também de outras religiões que se acham espiritualizadas e na realidade não quer mais que o outro se ferre. Então, esse é um ponto em que a gente precisa saber identificar. Não são todos, existem aquelas pessoas que realmente são pessoas que emanam ali a luz, são pessoas que estão com Deus o tempo todo e que trazem a palavra, Sim, né? Isso em qualquer segmento, né? A gente vai ter Principalmente os bons e os- isso, os exatamente. ruins, né? Ninguém tá safo disso. Verdade. Quando eu falo do impacto, né, que foi impactante para ele, porque ele não esperava. Como Não, você é o que tava no ar, né? Porque o baralho tem muito disso, o tarô. É o que a energia que tá no ar. Então você usa a ferramenta que ela falou. Eu não consegui acessar, mas eu usei uma ferramenta. E essa ferramenta, ela capta a energia que tá no ar. E através do tarô você consegue saber qual a energia que tá no ar quando aquelas cartas saem. Você Isso, pega exatamente o que tem a ver com aquela questão. isso. Então, é o que você não vê com os olhos, mas o que a gente enxerga aqui com o coração, com o sentimento, Verdade, sai no verdade. tarô. Então, é muito interessante. Sabe, Cris, eu atendo, né, na mesa radiônica e eu também trato a casa das pessoas sempre. E veio uma paciente pra mim e ela falou, olha, eu preciso fazer uma mesa radiônica no meu espaço comercial porque eu não consigo mais alugar e tudo mais. E aí, primeiro, a gente fez a mesa dela e aí eu falei, olha, vamos fazer um trabalho pra esse lugar. E aí ela falou, Juliana, você acredita que a mulher não estava pagando? Agora ela pagou, eu tô toda feliz porque ela pagou tudo, ela vai sair agora, eu quero alugar, mas esse lugar é tão difícil de alugar, eu queria ver se a gente faz alguma coisa. Aí ela voltou. Falei, então agora a gente vai fazer só do lugar para ver como é que tá. Beleza. E aí eu fui com o pêndulo, né, pra entender como que era. Eu não fui lá, né, porque eu faço a distância. E a gente percebeu que partes do imóvel tinha uma energia muito baixa, menos de 10. Eu falei, ué, mas que coisa estranha. Eu falei, vem cá, aconteceu alguma coisa? Porque tem a parte dos quartos que tem uma energia muito baixa, muito diferente das outras partes. A gente vai trabalhar aqui, mas aconteceu alguma coisa? Ela foi mesmo, esqueci de descontar, teve uma morte. Eu falei, como assim? Pegou fogo, aí era uma oficina mecânica e uma pessoa morreu aí dentro.
Pronto, explicado. Por que ela não alugava, por que ela não conseguia ir adiante, porque aquela energia ficou ali, essa entidade precisava, essa entidade não, esse ser, ele precisava ser encaminhado para a luz e ele ficou ali preso no tempo, no espaço e não ia embora. Então as pessoas que tentavam entrar ali não conseguiam porque ele já estava ocupando espaço de alguma forma. Então às vezes a gente não está enxergando o que está nesse imóvel novo que a gente quer entrar, que a gente quer comprar, mas ali já tem alguma energia. E olha que coisa, a gente conseguiu limpar para ela poder alugar, graças a Deus, depois ela alugou. Mas é muito importante, né? Quer dizer, a gente está atento a essas coisas. Tem móveis também que trazem energia, né? Por exemplo, às vezes, não sei, uma cadeira de balanço, uma coisa que alguém morre e aquilo fica com a energia da pessoa, a gente não sabe, a gente recebe, a gente ganha. E é muito difícil, tem um limiar aí difícil da gente saber entre o que o objeto quer chegar até a gente, porque foi dado de amor, com o coração, e o que alguém ficou preso, né? Porque eu também tenho uma amiga que ela queria vender a casa dela. Queria vender porque a casa foi da irmã. Eu falei, mas por que você quer vender? E eu cheguei à conclusão no atendimento que a casa queria ficar com ela ali, sabe? Porque era um amor, ela criava coisas ali. E é vida, né? Energia da vida. E aí eu falei, tem certeza? Ela falou, não é e tal, acho que eu vou ficar então. E no fim da história ela quis ficar na casa, porque a casa trazia pra ela uma energia muito boa. Então assim, às vezes a gente tem que saber o que tá trazendo uma energia ruim pra dentro de casa, né? Pro nosso convívio, pro nosso dia a dia com as pessoas de casa, quais são, o que pode virar um vínculo muito pesado ali dentro de casa e atrapalhar a gente. Ou num lugar comercial, esses dias também me falaram, eu tenho um ponto que é Airbnb, né, um aluguel que de vez em quando eu uso aquela casa, será que eu faço limpeza quando saem as pessoas? Excelente fazer uma limpeza também, né, Cris? Sim. Porque essa energia fica. Precisa fazer uma limpeza, inclusive eu aconselhei, né, que poderia ser feito lá nos comércios, na casa, enfim. Sim. E você tem que entender o processo de cada situação. Sim. Né? Até para você passar um tratamento, você precisa entender qual a energia que está ali. E a energia que estava ali naquele comércio, olha a diferença. A energia que estava no sítio, a energia de desencarnado. Uma ligação de vida passada. Uma ligação realmente de vidas passadas. Segunda Guerra Mundial. Estava preso lá atrás. Na espiritualidade. Campo astral. A gente fala muito aí, não existe a quarta dimensão. Existe sim, gente. Existe a quarta dimensão. Ela é paralela à terceira dimensão. E a gente vivencia ela o tempo todo. E onde está essa quarta dimensão? Campo astral. Sim. Esse campo astral está relacionado às emoções. Então, é tudo que você guarda de emoção, positiva ou negativa. E aí, no comércio, de encarnado para encarnado. Olha a situação. Maldição familiar. Uma promessa não cumprida, o outro, uma maldição familiar. Né? Porque, querendo ou não, você pode até se arrepender, como eu acredito que ela tenha se arrependido, é óbvio. Com certeza. Né? Eu acredito que tenha se arrependido. Mas já jogou aquela maldição no ar. Foi onde o processo todo aconteceu. Então, Cris, é incrível isso tudo, né? A gente fala de terceira, de quarta dimensão, mas tem outra coisa que é bem importante, os campos morfogenéticos, né? Porque essa informação ela tá no ar, então às vezes tem um problema da família, tem esses pactos que aconteceram dentro da família, que nem você falou agora aí, desse exemplo aí da pessoa que amaldiçoou o próprio irmão em vida, isso fica, né? E vai reverberando no campo das pessoas, e são laços em vida que vão atrapalhando as próximas gerações também. Exatamente, por isso que existe a quarta dimensão. Nós construímos a quarta dimensão justamente porque a gente que pesado, coloca, né? Exatamente, a gente coloca aí para fora as emoções de modo negativo. Nossa. Né, de forma negativa. Para ver como o verbo tem poder, né? A frequência do que a gente fala emana no universo e isso traz uma carga enorme para as pessoas. Né? Ainda mais quando é algo intencional, que você fala com raiva. Você fala com raiva, você fala com... E essa maldição, Cris, olha que interessante. Essa maldição, ela pode se perpetuar em outras gerações? Pode. Porque ela amaldiçoou o irmão, mas pode ficar por anos, né? Aquilo em outras gerações, né? Sim, imagina ela desencarnando e aí ela precisa resolver esse problema. Entendi. E aí ela reencarna na família, como neta, como neto, como sobrinha, como ela vai... Ela mesma revive aquilo. Ela mesma revive. Vai se repetindo Nossa, de geração para geração. Isso é muito interessante. De geração para geração. Isso porque a gente entende que hoje sua mãe é sua mãe. Mas em vidas passadas, se você foi mãe dela. E Cris, eu sei que maldição pode perpetuar 7 gerações, não sei se é exagero falar isso. Não, pode.
magia, maldição, tudo pode perpetuar. E a gente consegue cortar, né? Com consciência, trazendo consciência isso tudo. Sim, trazendo consciência através das terapias holísticas, tá? Que para mim é o essencial. Constelação familiar, mesa radiônica, renascimento, muita coisa, apometria. Apometria, uma das ferramentas maravilhosas que existe, apometria. Gente, a Cris faz uma apometria incrível, coisa mais linda. Participei de uma vez. Apometria é lindo, né? Mas você tem que ter um equilíbrio, você precisa de suporte. Muito conhecimento, né? Muito conhecimento. Uma ferramenta incrível com muito suporte, muito conhecimento, né? Responsabilidade, consciência do que você está mexendo, do que você está abrindo, né? Claro. Porque é uma caixa de Pandora. Sim. Você está abrindo ali aquela caixinha que você vai desencadear uma série de coisas e você precisa entender o que você pode mexer e o que você não pode mexer. E Cris, quando você faz essa apometria, então vamos lá, a gente vai fazer o corte com consciência, isso gera uma reprogramação, né? Isso, aí vem uma reprogramação. Isso porque você traz o esclarecimento, né? Um tratamento apométrico, ele vai lá atrás das situações de causa kármica, que aí ele vai entender o processo do pacto, do contrato, né, através das promessas, das juras. E tem alguma necessidade de tratamento de afirmações para a pessoa ressignificar e tudo mais depois? É muito importante, tá? As afirmações são muito importantes. Você entender que você precisa mudar, transformar. Não só através do verbo, mas também os seus atos, né? Para transformar a vida, né? Muda você que o mundo muda. E aí, quando você tem essa informação, você também precisa fazer alguma coisa com essa informação. Sim. Não é só ir na apometria, claro que a apometria é maravilhosa, ela vai fazer um super trabalho, mas as pessoas também têm que mudar a forma de ser a partir daquela informação. Né? Porque senão a gente vai voltar para a história de Gabriela. Renascer assim e você sempre assim, Gabriela. A gente precisa fazer diferente para a gente ter outros resultados também. Pois é. Esclarecer a consciência, né? É muito difícil quando você está na dor. É muito difícil você entender por que você está passando pela dor. Sim. Só o Criador, né, o grande arquiteto, sabe por que a gente está passando pela dor. Na realidade, foi a dor que a gente construiu. A gente construiu e às vezes precisa de uma limpeza energética através do seu reequilíbrio emocional e mental. E você passa por várias vezes na mesma situação para você entender que você tem que mudar. Quando você começa a mudar, opa, essa direção, caramba, não quero mais. Não, e eu acho que através das terapias, como você falou, né? Sim. É como se a gente fosse uma casca de cebola. Sim, que a gente vai, limpa a primeira camada, depois a gente limpa mais outra. As terapias têm isso, de fazer esse caminho, de trazer uma clareza mental pra gente entender o nosso processo, pra gente poder ir realmente equilibrando tudo isso que, de alguma forma, a gente trouxe pra nossa vida, foi causado, ou não sei dizer se... Tem karma, o karma, ele é sempre... Eu sei que de alguma forma eu tô envolvida nele, né? Porque tem campo morfogenético. Então, às vezes, aquilo vem pra minha família, já tava na minha família, né? Então, eu nasci e eu recebo aquela energia. E é muito difícil da gente, às vezes, aceitar, né, uma energia dessa. Mas não tem o que fazer. A gente precisa lidar com o que tá vindo na nossa vida. Sim. E aceitar da melhor forma, trazer a consciência pra gente poder limpar. Então, essas terapias ajudam a gente a ressignificar tudo isso, trazendo clareza. Verdade. Ai, Cris, é muito interessante isso tudo. Eu te agradeço mais um dia aí de tantas revelações, você trazendo aí esses casos super ricos pra gente. E a gente vai ficando por aqui, por hoje. Te agradeço de estar mais uma vez aqui com a gente. Eu é que agradeço, gente. Eu agradeço o pessoal aí por estar me acolhendo, a todos os seguidores. Juliana é uma excelente terapeuta. Muito obrigada. Excelente terapeuta. E eu aconselho a todos procurarem fazer terapia. Sim. Essas terapias holísticas estão ajudando bastante, tá? Na reforma familiar, na harmonia, na paz, no conceito do amor verdadeiro. Então procurem, busquem se tratar, que é muito importante quando você começa a esclarecer a consciência e expandir ela, você começa a equilibrar mental, emocional e espiritual. Aí o teu físico... Teu energético, né? Fica tudo bem. Tudo né? bem. E a gente está falando agora no momento que até uma lei foi aprovada aqui nas empresas
dentro das empresas eles vão ter que ter pessoas cuidando da saúde mental e saúde emocional. Então esse é um tema super atual. A gente está falando aqui de um pouco de espiritualidade, mas isso é um reflexo na nossa vida, é um reflexo de tudo que a gente traz como bagagem, como a gente cuida do emocional, do mental. Então aqui eu espero que vocês estejam gostando de tudo que vocês estão escutando aqui e, por favor, contribuam com as perguntas de vocês. Isso é muito importante, muito rico pra gente, tá? A Cris tem o Instagram dela, se vocês quiserem acompanhar, é Cris Charnesky, lá no Instagram, e o meu é Juliana Gnâncio. Fiquem à vontade de fazer as perguntas aqui ou lá, a gente está à disposição de vocês. E até a próxima, 19h30, Frequências da Alma com vocês. Obrigada.